logo, eu não preciso saber sobre medicamentos ou sobre farmacologia. A grande maioria dos fisioterapeutas adora repetir isso, adora pensar dessa forma. O curioso, gente, é que também a grande maioria dos nossos colegas fisioterapeutas adoram reclamar que ganham mal e que não são valorizados profissionalmente por outros colegas de profissões diferentes ou até mesmo pelos próprios pacientes. Nessa aula de hoje, eu vou apresentar para vocês 6 motivos para que vocês possam entender que é importante sim o fisioterapeuta saber sobre farmacologia. E quando eu digo sobre entender a respeito de farmacologia, eu estou falando sobre entender o básico, né? Não é sobre o mais aprofundado ou entender minuciosamente os processos farmacológicos, os mecanismos de ação. Eu estou já me adiantando em relação a isso porque eu sei que o fisioterapeuta tem pânico de química, tem pânico de mecanismos fisiológicos de forma muito aprofundada, tá? O básico é nossa obrigação saber. E eu vou usar a palavra obrigação, porque se eu disser um pouquinho diferente, eu tenho certeza que muitos dos nossos assinantes aqui do ERA também vão cair na armadilha de parar e pensar, será que realmente eu preciso saber sobre isso? E vão acabar se esquivando parcialmente da responsabilidade sobre o domínio desse conteúdo, tá? Então é obrigação sua saber sim sobre o básico de farmacologia, inclusive para que você possa utilizar esse conhecimento para explicar melhor para o paciente e isso criar autoridade, criar segurança no paciente em relação ao seu conhecimento, mas principalmente para que isso seja utilizado como forma de orientação e que o paciente possa aderir ao tratamento farmacológico, obter melhores resultados e isso vai se refletir também no seu sucesso terapêutico funcional. Então, nosso primeiro motivo para que vocês saibam, pelo menos o básico, a respeito de farmacologia. Você precisa entender sobre o tratamento clínico que o seu paciente está realizando, tá? Então, muitos fisioterapeutas gostam de dizer que nós temos autonomia para avaliar, para diagnosticar, para prescrever, sem o atendimento médico ou sem o tratamento médico. Isso é uma verdade, nós temos essa autonomia. Mas toda autonomia ela vem acompanhada por uma responsabilidade. E essa responsabilidade ela é pautada no conhecimento. Pois bem, embora nós tenhamos essa autonomia e de fato nós possamos ser profissionais de primeiro contato, nós não precisamos de um encaminhamento, nós não dependemos de um acompanhamento clínico, caso o seu paciente já faça alguma intervenção, algum tratamento ou esteja em acompanhamento médico, e eu quero abrir parênteses aqui que isso é muito bom, isso é muito importante, porque ninguém faz nada sozinho. Se o seu paciente já estiver em tratamento clínico, é sua obrigação sim saber a respeito desse tratamento. Primeiro, o diagnóstico clínico que o seu paciente recebeu. Segundo, você precisa saber a respeito de tratamentos que tenham por objetivo melhorar condições sistêmicas ou até mesmo condições locais. Isso é interessante porque você não vai estar plantado na vida do seu paciente apenas para aplicar determinada técnica. Aqui no ERA, o nosso propósito, e você só é nosso assinante por isso, é fazer com que o profissional ele desenvolva raciocínio, para que ele alcance de fato a autonomia, mas que isso seja em relação ao real domínio daquilo que ele está fazendo com o paciente. Correto? Então você tem obrigação sim de entender pelo menos o contexto clínico em que o seu paciente está inserido. O que eu quero dizer sobre entender esse contexto clínico em que o seu paciente está inserido? Você precisa sim saber quais são os medicamentos, por exemplo, que ele está fazendo uso. Então, na sua anamnese, na sua entrevista, no seu registro de informações iniciais a respeito do seu paciente, você precisa ter sim um tópico lá que você vai inserir medicamentos. Se você não utiliza um prontuário eletrônico, se você não utiliza ainda no seu consultório, no seu atendimento domiciliar, um sistema automático de registro dessas informações de anamnese, o que você vai fazer? Você vai construir essa sua ficha de anamnese num Excel,
né? Ou no Word, ou à mão, se você preferir. E nesse seu registro, na seção de medicamentos, você vai fazer uma tabela. E ali nessa tabela, você vai inserir as informações a respeito dos medicamentos e do tratamento farmacológico que o seu paciente está fazendo uso. Pois bem, esse é o primeiro passo, você estruturar a sua ficha já de forma que você consiga registrar ali as informações mais importantes, tá? Dentro desse primeiro motivo ainda, que é entender o contexto clínico do seu paciente, eu vou te dar mais uma dica. Não pergunte para o paciente os medicamentos que ele está fazendo uso. Apenas. É claro que você precisa perguntar para o paciente te relatar. Mas não fique apenas com essa informação, porque os pacientes, eles não sabem dizer os nomes dos medicamentos, os nomes são complicados, eles se esquecem, eles não conseguem relatar muito bem o horário, nada disso. Então, a primeira coisa que você precisa solicitar, e é importantíssimo que você já tenha isso de forma estruturada, me deu até a ideia de gravar uma aula depois para vocês, como orientar o paciente de vocês no pré-exame, né, na pré-consulta, mas isso tô pensando alto aqui. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão solicitar que o paciente de vocês leve a receita mais atualizada, a última receita, para que vocês registrem as informações de acordo com a prescrição feita pelo médico. Ok, orientei meu paciente levou a receita para mim. O que eu faço agora, Isabelle? Eu pego aquelas informações e já transcrevo diretamente na minha ficha de avaliação, já digito lá na minha planilha, ou já faço a inserção direto no prontuário do meu paciente? A minha segunda dica dentro desse primeiro motivo é que vocês peçam autorização para o paciente e tirem foto dessa receita. Por quê? Porque se acontecer de você errar na hora de escrever, na hora de você digitar, você tem lá um backup, você tem um arquivo que vai te auxiliar a consultar com certeza como está a prescrição de medicamentos do seu paciente. Eu faço assim. Então, na pré-consulta, eu já tenho uma sequência de orientações que eu mando para o meu paciente um dia antes da consulta ou até mesmo no mesmo dia. Dentre essas orientações, a minha primeira recomendação é que ele leve a última receita dos medicamentos. Assim eu vou conseguir registrar, tirar foto e depois analisar com calma como que está essa prescrição, ok? Nesse analisar depois com calma, é justamente aquilo que eu falei sobre preencher uma tabela da sua anamnese. E esse preenchimento da tabela, ele precisa ser iniciado com a data dessa receita. É fundamental você saber quando que o paciente iniciou aquele tratamento farmacológico. Então, você vai anotar a data daquela prescrição, você vai fazer uma coluna com o nome do fármaco, uma segunda coluna com a classe funcional do fármaco, a terceira coluna você vai colocar os horários que o paciente faz uso daquele fármaco, né? E aí tem aquele esqueminha de manhã, tarde, noite, que você pode utilizar. Você vai anotar da melhor forma que você achar interessante, que você vai entender aquela prescrição. Depois, o que você precisa anotar? Concentração, se for, né, uso oral, que é o mais comum que a gente pega na clínica, no consultório. Você vai colocar o horário, vai colocar a concentração e você vai determinar especificamente a dose desse fármaco. Isso para todos os remédios, para todos os medicamentos que o seu paciente faz uso. Dessa forma, você já completa um primeiro motivo, que é importante, sim, o fisioterapeuta saber a respeito do tratamento clínico farmacológico do seu paciente. Segundo motivo, você precisa saber a indicação do medicamento para o tratamento do seu paciente. E quando eu digo que você precisa saber a indicação, é saber para que serve aquele remédio. Gente, não é obrigação do paciente, eu vejo muito, eu acompanho residentes, eu acompanho estagiários, e eu vejo muito, e até mesmo profissionais, né, que eu trabalho junto, eu vejo muito o fisioterapeuta, mas para que você está tomando
quando tá o remédio? Gente, não é obrigação do paciente saber isso. Não é o paciente que tem a obrigação de te explicar isso. É até interessante vocês perguntarem isso para saber o que o médico explicou para o paciente, ou para ter uma ideia se o paciente ele está entendendo, ele está compreendendo mesmo a respeito do tratamento farmacológico, mas não é obrigação dele saber isso. É sua obrigação pesquisar a indicação daquele remédio. Então, se o meu paciente ele relata para mim que faz uso de um diurético, cara, se eu não sei isso até hoje, eu preciso sentar, abrir pelo menos o Google e pesquisar qual é a indicação desse remédio, tá? Então, a indicação é para que o remédio serve. E isso é responsabilidade sua, sim. Porque você precisa, até mesmo, gente, olha só, é muito frequente. Vou falar da minha especialidade, que é o que eu mais lido no meu dia a dia da prática clínica, né? Mas é muito frequente, eu tô lá na anamnese, tô conhecendo um paciente, primeira consulta, aí eu viro para ele e falo assim, o senhor tem pressão alta, né? O senhor é hipertenso? Não, não sou. Aí quando eu vou conferir a lista de medicamentos, né, que eu já fiz a descrição para vocês no tópico 1, quando eu vou conferir, aí tem lá diurético, beta-bloqueador, bloqueador de receptor de angiotensina. Gente, tudo isso é fármaco antihipertensivo. O meu paciente, ele acha que não é hipertenso, mas ele usa 3 medicamentos, até mais, para controlar a pressão arterial. Logo, ele é hipertenso, sim. Eu tenho uma paciente, gente, na clínica, que todo dia ela fala para mim que ela vai conversar com o médico dela, porque ela nunca teve pressão alta, e agora apareceu um remédio para ela tomar para controlar a pressão dela. Então, não confiem apenas nas informações que o paciente oferece para vocês, porque o paciente não tem a obrigação de saber sobre informações técnicas e muitas vezes o próprio médico não explica para o paciente e ele não tem conhecimento das condições de saúde que ele experimenta no corpo dele, das doenças, das disfunções. Então, é sua obrigação, sim, pesquisar a respeito das indicações para que servem os fármacos que o seu paciente faz uso. Terceiro motivo, você precisa saber o efeito fisiológico que o fármaco promove no corpo do seu paciente. E esse efeito fisiológico é o que ele faz com as funções do corpo, né? Isso é diferente da indicação. O que o fármaco faz é o efeito terapêutico esperado, né? Que é o efeito fisiológico. É um fármaco que reduz dor, é um fármaco que promove relaxamento muscular, é um fármaco que serve para controlar sintomas e queixas relacionadas à depressão, distúrbio do sono, ou é um fármaco para melhorar o perfil lipídico, o colesterol, reduzir a pressão. Esse é o efeito, é o objetivo terapêutico principal, né? O resultado do uso daquele fármaco. E você precisa saber isso sim. Por quê? Se o meu paciente está com uma condição, uma lesão muscular e ele sente muita dor, e eu percebo que o médico fez uma prescrição de um relaxante muscular, cara, se isso é o objetivo terapêutico, né, do tratamento clínico, é bem provável que esse também seja um objetivo terapêutico meu funcional. Então, a partir dali eu já vou ter pequenos insights também a respeito dos meus objetivos de tratamento. E é inteligente eu traçar condutas que tenham o mesmo objetivo de tratamento clínico, porque aí o meu paciente ele vai melhorar muito mais rápido. Ele vai ter um resultado muito melhor com o tratamento. O quarto motivo, gente, você precisa sim ter uma ideia em relação ao mecanismo de ação. Ok, lá no tópico 3, eu falei para vocês que vocês precisam saber o efeito terapêutico, que é o efeito fisiológico, né, principal que o fármaco promove. Se o meu fármaco, né, o fármaco que o meu paciente está usando, ele reduz a dor, ele não reduz a dor assim num clique, né? Não é uma entidade, o remédio entra lá no corpo e reduz a dor que o paciente está sentindo. Não, eu preciso ter sim uma ideia de como aquele remédio, ele promove o efeito fisiológico esperado, tá? E esse como são os mecanismos de ação.
Esses mecanismos, gente, é claro que eu não estou falando aqui que lá na sua prática clínica do dia a dia você precisa saber todas as cascatas de reações químicas responsáveis por produzir um efeito fisiológico de um determinado fármaco no seu paciente. Mas o básico, por isso eu usei a expressão ter uma ideia do mecanismo de ação, é sua obrigação sim. Sabe por quê? Porque se você não tem essa ideia, não faz a mínima ideia do mecanismo de ação, quando você lê lá na receita, ou até mesmo quando o seu paciente está conversando com você e fala que está usando determinado remédio, aí o paciente relata, o médico passou tal remédio para mim, eu comecei a tomar agora. Aí o fisioterapeuta fica com aquela cara de paisagem, escuta aquela informação, solta um aham e continua falando amenidades. O tempo, hoje tá calor, hoje tá frio, né? Vai chover. Gente, essa é uma oportunidade muito importante de você mostrar para o paciente que você conhece a respeito daquele mecanismo de ação, que faz sentido, né, o médico fazer aquela prescrição e com a condição clínica, é bem provável que isso vai ajudar no tratamento, né, se tiver de fato certo. E aí você explicando isso, é uma oportunidade, primeiro, de você criar autoridade profissional, transmitir segurança para o paciente em relação ao seu conhecimento, a sua segurança, né, no tratamento que você está conduzindo. E mais do que isso, né, como oportunidade de sua diferenciação profissional, é uma excelente oportunidade de você oferecer conhecimento para o seu paciente, oferecer uma orientação assertiva. Isso vai fazer com que o paciente ele tenha uma maior adesão ao tratamento farmacológico. Gente, quando o paciente adere ao tratamento, seja ele clínico, seja ele funcional, isso é bom para o paciente. Se é bom para o paciente, é bom para você, né? Então, sempre que você tiver a oportunidade de oferecer conhecimento para o seu paciente, isso vai refletir sim em uma melhora funcional. E se faz bem para o paciente, faz bem para você, faz bem para o seu trabalho e é sua obrigação saber isso também. Quinto motivo, é sua obrigação também antecipar, né? Já que você conhece o fármaco, já que você sabe o efeito fisiológico, já que você tem uma ideia, né, do mecanismo de ação, você também precisa antecipar quais são os benefícios fornecidos por aquele tratamento farmacológico e quais são os prováveis efeitos adversos que aquele fármaco pode vir a causar no seu paciente, tá? E aí, gente, olha só, quando você sabe os benefícios que o tratamento clínico, né, que o remédio faz para o paciente, isso te deixa mais perspicaz na prescrição da sua conduta, do seu objetivo terapêutico. Por quê? Peraí, se o meu paciente está fazendo uso de um remédio, esse remédio faz isso, isso é bom para ele, o que eu tenho aqui no meu leque de opções de condutas terapêuticas, né, funcionais, que eu posso também usar e assim eu vou potencializar o efeito benéfico do tratamento do meu paciente. Meu paciente vai melhorar mais rápido, ele vai se recuperar, ele vai ficar feliz, ele vai ficar satisfeito, vai ter qualidade de vida. Então, é super importante, com todos esses conhecimentos prévios que eu listei para vocês a respeito da farmacologia, que com isso vocês consigam antecipar o benefício que o tratamento farmacológico vai oferecer para o seu paciente, para que você também trace condutas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Assim a gente consegue andar mais rápido, chegar lá na nossa meta funcional de forma mais rápida também. E é super importante que vocês consigam também antecipar os possíveis efeitos adversos para que você também determine condutas terapêuticas que possam prevenir ou até mesmo amenizar esses efeitos adversos que o tratamento farmacológico pode vir a apresentar para o seu paciente. E aí, gente, quando a gente fala sobre efeitos adversos, eu quero também chamar a atenção para vocês em relação a uma nomenclatura. Às vezes a gente usa como efeito colateral sempre como algo negativo. Na verdade, não, né? Na verdade, os fármacos, eles têm um efeito fisiológico principal, que tá diretamente associado à indicação
daquele remédio, mas mesmo que ele tenha um efeito fisiológico principal, ele tem efeitos fisiológicos que nós chamamos de colaterais, que são os efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais são aqueles que estão acontecendo ali ao mesmo tempo que o efeito fisiológico principal, e eles podem ser benéficos ou maléficos, né, para o paciente. Esses efeitos colaterais que não são benéficos para o paciente, podem trazer algum certo prejuízo para ele, esses são chamados de efeitos adversos. Mas nem todos os efeitos colaterais eles são adversos. Existem efeitos colaterais, né, que estão ali na periferia, não são o principal efeito do remédio, mas que podem trazer algum benefício, que podem ter algum efeito fisiológico interessante para a nossa conduta também. Entendendo isso, eu vou antecipar para vocês alguns exemplos, aqueles exemplos que a gente encontra mais na nossa prática do dia a dia. Por exemplo, anti-inflamatórios, né? Pacientes que fazem uso de corticoides. Quando eu tenho um paciente com uma condição sistêmica, a gente tem aula aqui no ERA a respeito de artrite reumatoide, e esses pacientes com artrite reumatoide, eles podem ainda fazer uso crônico, né, de corticoides. Pacientes com doenças autoimunes também podem fazer uso desses corticoides. E aí, quando eu pego a prescrição, fotografo, registro lá na minha anamnese, pesquiso a indicação, pesquiso os mecanismos de ação, entendo o que é o corticoide, aí, quando eu tenho essa informação, eu preciso antecipar o que o meu paciente ele pode vir apresentar. O que eu vou ter de benefício? Vai diminuir a inflamação, logo vai diminuir a dor que o paciente tem, né, de forma indireta, isso pode ter um impacto aí também no edema, então eu já tenho aqueles prováveis benefícios. Ótimo. Se o corticoide está fazendo isso, eu também vou fazer uma prescrição de condutas que vão aumentar esse efeito fisiológico benéfico. Perfeito. Ok, mas o corticoide ele não tem apenas aquele efeito fisiológico principal, ele tem os efeitos colaterais, e dentre esses efeitos colaterais, alguns podem ser efeitos negativos, adversos. O que o corticoide pode trazer de desconfortável ou de negativo para o meu paciente? Aí eu vou pesquisar também. Tem um risco aumentado de osteoporose. Os pacientes que fazem uso crônico de corticoide têm uma redução da função muscular importante, e isso gera uma hipotrofia ou um aumento de risco de hipotrofia, de redução de força, de resistência muscular. Opa! Então eu já vou pensar nas minhas condutas, nos meus objetivos relacionados também a esses efeitos adversos na tentativa de prevenir ou retardar essas complicações que podem estar associadas a esse fármaco. Um outro fármaco muito comum também, o uso crônico de diuréticos para controlar a pressão arterial, alguma disfunção cardíaca, renal. Esses pacientes, eles podem ter, né, como benefícios, vários benefícios que eu vou tratar também junto para alcançar essa meta funcional, mas o paciente ele pode apresentar, por exemplo, uma hipotensão ortostática. Na hora que ele levanta, como ele tem uma redução da volemia do volume circulatório, né, isso vai influenciar no fluxo, no débito, retorno venoso, na hora que ele levanta ele fica tonto. Isso é um efeito bem frequente associado ao uso crônico de corticoide. Então eu já antecipo esse efeito adverso, eu já tomo os devidos cuidados para prevenir um risco de queda, de lesão, né, ou de alguma intercorrência durante o meu atendimento, oriento o paciente no dia a dia, e além disso eu vou traçar como objetivo também algumas condutas para amenizar esse efeito adverso de hipotensão ortostática. Tem uma aula aqui no ERA também a respeito de hipotensão ortostática. Agora eu me perdi, não sei se ela já está disponível para vocês ou se ela vai ser solta aí posteriormente. Mas vocês vão saber sobre isso também aqui no ERA, tá? Além dos corticoides, além dos diuréticos, tem os antidepressivos, indutores de sono, ansiolíticos, que são fármacos essenciais para tratamento de algumas condições. Eles podem estar associados à fibromialgia, por exemplo, pacientes que têm dor crônica, tudo isso já tem aqui no ERA. E esses fármacos, embora eles sejam fundamentais para tratar esses pacientes, eles podem ter também efeitos adversos. E nesses efeitos eu posso também intervir,
né? Então, se o paciente ele tem uma redução de concentração, eu posso traçar orientações para ele para que esse efeito seja amenizado. Se ele tem redução do equilíbrio, se ele tem alterações como tremores, tudo isso vai ter. Eu preciso antecipar essa possibilidade para incluir intervenções e orientações dentro do meu plano terapêutico funcional que possam melhorar ou amenizar esse impacto negativo no meu paciente, tá? E para fechar, eu aponto para vocês agora o 6º motivo que é importante vocês saberem a respeito de farmacologia, o básico da farmacologia, é porque fechando todo esse nosso raciocínio, e eu já pontuei isso em todos os outros motivos, nós precisamos sim estabelecer uma relação entre tratamento clínico e tratamento funcional. Isabelle, como que eu vou implementar de fato, né, fazer isso mesmo na prática? Porque é meio utópico relacionar tratamento clínico com tratamento funcional. Você vai fazer essa relação, primeiro, no estabelecimento dos seus objetivos. Então, o tratamento farmacológico e o tratamento funcional, eles têm os mesmos objetivos, tá? Eles podem agir de forma diferente, eles podem alcançar resultados com tamanho, magnitude diferentes, mas eles precisam ter o mesmo objetivo, tá? Ok, pelo menos o principal. E aí cada um vai ter os seus objetivos específicos, né, que são diferentes. Além disso, quando você traça os seus objetivos e esses objetivos eles são congruentes com o tratamento clínico, porque você já estabeleceu essa relação entre tratamento clínico e funcional, a partir daí você vai traçar condutas que estejam também relacionadas com o tratamento clínico. E aí você vai escolher, você vai organizar essas condutas em curto, médio, longo prazo, respeitando essa relação que você conseguiu estabelecer já com base nos seus conhecimentos básicos de farmacologia. Bem, gente, então para sumarizar essa aula, que foi uma aula bem prática mesmo, para que vocês consigam implementar no dia a dia de vocês, são 6 motivos para entender o básico de farmacologia. O primeiro motivo é entender a respeito do tratamento clínico farmacológico que o seu paciente está recebendo. O segundo motivo é entender a indicação para que serve aquele tratamento farmacológico que o seu paciente está fazendo. Terceiro motivo, entender os efeitos fisiológicos, né? Então, o que o fármaco promove nas funções do corpo do seu paciente. Quarto motivo, ter uma ideia a respeito dos mecanismos de ação dos fármacos que o seu paciente faz uso. Peraí, como que esses fármacos eles agem no corpo do meu paciente? Quinto motivo, vocês precisam antecipar benefícios e efeitos adversos para que vocês incluam tratamentos que possam prevenir esses efeitos adversos e aumentar os benefícios do tratamento farmacológico. Sexto, você vai relacionar tratamento clínico com tratamento funcional a partir dos mesmos objetivos principais terapêuticos e da escolha de condutas que sejam também convergentes para esse tratamento. Bem, pessoal, espero que tenha sido extremamente útil para vocês, que vocês possam implementar já no dia a dia da prática clínica de vocês. E até a próxima!